nosso irmão Tiago, que juntamente com os demais irmãos da nossa União de Mocidade estiveram ao longo desse e estão ainda ao longo desse mês de maio conduzindo os nossos cultos de oração e doutrina, oportunidade que o pastor decidiu colocar diante da nossa mocidade neste mês especial, onde nós comemoramos o Dia do Jovem Presbiteriano, e também para ressaltar a importância da preparação desses que serão futuros líderes da igreja, rapazes, moças. Tivemos aqui na semana passada a Thaís, na primeira semana tivemos também o Jonas. Então, gente que está sendo capacitada, preparada. Na próxima semana, mais um jovem estará conosco aí, na nossa última quarta-feira, mês de maio, já avizinhando o mês de junho para novas atividades aqui na nossa igreja. Meus irmãos, primeiro quero agradecer a você que comparece nessa noite aqui para acompanhar conosco o nosso estudo sobre como tudo começou e fazer um convite especial a você que nos acompanhará posteriormente, quando for postado esse vídeo no canal da IPA no YouTube, convidando você que venha participar conosco. É muito melhor participar aqui. É óbvio que por razões de dificuldades e imprevistos, empecilhos, pode ser que você não tenha conseguido vir, então você não vai perder o estudo porque vai estar postado aí. Mas eu te convido, faça um esforço, venha participar presencialmente conosco aqui na IPA. Vai ser grande o aprendizado que nós poderemos ter, sem contar a comunhão, a presença dos irmãos, e isso não tem preço. Meus irmãos, nós falamos um pouco na semana passada sobre assuntos importantes relacionados à criação, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a criação dos corpos celestes. Se você observou bem, e não é por acaso, os cânticos que nós cantamos até aqui, as leituras que nós fizemos, apontavam para isso, para o governo de Deus com as estrelas, com os astros que Ele criou. E nós vamos ver mais um texto que nos fala sobre isso, embora o texto de Isaías 40 que nós lemos e que encerra com essa belíssima promessa que acalenta o coração do cansado, daquele que enfrenta angústias na sua caminhada, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, é por isso que não tem explicação. O crente ele pode ter momentos de desilusão, de incertezas, mas ele choca o mundo com a reação que é contraditória ao estado que ele atravessa. Porque para um ímpio, as soluções vão ser sempre o desânimo. Para o crente, ele tem suas forças renovadas no Senhor quando o busca de todo o seu coração, e ele no tempo certo, embora nos permita experimentar o derramar das lágrimas para nos ensinar a depender dele, ele também nos conforta com a promessa de nos reerguer para voarmos o mais alto, com o quanto ele tem projetado para cada um de nós. E no capítulo 9 do livro de Jó, um livro que a gente está acompanhando, inclusive na nossa leitura continuada, nós vemos um pouco também sobre esta intervenção de Deus na criação dos astros e das estrelas. Vamos ver o texto de Jó, capítulo de número 9, os versos de 1 até o verso 10. Jó, capítulo 9, versos de 1 a 10. Sentado como estamos, acompanhe comigo na sua Bíblia essa porção da palavra de Deus. Jó 9, de 1 a 10. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion,
o sete estrelo e as recâmaras do sul, quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. É o Senhor que criou as galáxias, as constelações. Umas delas aqui mencionada, veja que incrível, num tempo onde não se tinha nenhum avanço no tocante à ciência, nenhum avanço no tocante ao conhecimento da astronomia. Nenhum. E o Senhor prova a sua inspiração bíblica, dando a Jó o que dizer a respeito daquilo que ele nem sabia. Isso nos fala também sobre um outro elemento. Eu acompanhava essa semana alguns comentários de vídeos, né? Como a gente vai falando sobre isso e pesquisando muito, aí o algoritmo vai jogando para a gente materiais sobre criacionismo, sobre design inteligente, sobre projeto da criação, vinculando-o com o relato do Gênesis. E que bom, né? Se você está consumindo coisa boa, a internet também funciona para o bem. Ela vai te recomendar cada vez mais coisas boas. Agora, pastor, só aparece coisa carnal para mim, mas o que está pesquisando? Tem que ver, né? A internet ela funciona dessa forma também. Então, um grande fator que demonstra a legitimidade, guarde isso, porque isso é pura apologética, defesa da fé. Um grande fator que nos ajuda a compreender, meus irmãos, vou pedir para o irmão providenciar lá o fechamento do nosso portão. A gente tem na descrição que nós vimos na semana passada e retrasada do Bará e quando o homem ele é criado a partir do barro. E você vai lembrar bem que nós falamos aí desses termos citados aí algumas vezes no livro de Gênesis, não é? Tanto no Bará, quando ele cria a partir do nada, e também no Assá, quando ele cria a partir de uma coisa que já existia. O homem, nesse termo, como eu mencionei de novo na semana passada, ele é os dois. Ele é Assá, porque ele foi criado do barro, e ele é Bará, porque foi criado do nada que já tinha sido criado, isto é, o sopro do fôlego da vida dado pelo Senhor para o seu servo. Então, o pó da terra, hoje a ciência consegue conceber, após muitas pesquisas, após exame minucioso do trato biológico e do organismo do homem, que ele é composto praticamente de carbono, dentre células e uma série de outros elementos químicos, mas essencialmente carbono, isto é, pó da terra. Como é que Moisés tinha essa informação da sua própria cabeça lá? Muitos séculos antes de se pensar, milênios antes de se pensar em estudos de biologia, de composição química do ser humano, como é que Moisés tinha essa informação? A não ser pelo fato de que Deus concedeu a ele que narrasse o que de fato aconteceu na origem de tudo, ou no relato de como tudo começou. O livro que nós temos usado para nos ajudar, nos dar apoio para os nossos estudos é o livro do professor Dalto Lourenço, já falecido, Gênesis 1 e 2, você pode adquirir na editora Fiel. Não estou fazendo merchan, nem ganhando nenhum centavo por isso, mas te ajudando a, quem sabe, ter um grande material à sua disposição. O nosso irmão Herbert Moreno, num sorteio que nós tivemos lá, meu querido, no dia do Jovem Presbiteriano, já ganhou um. Então ele já vai ser presenteado com um livro do pastor Dalto Lourenço. Está lá em casa, me lembra, viu, Herbert? Trazer para você. Como é que tu está atrás da pilastra? Não quer? É para doar para alguém, é isso? Não, né? Então você pode adquirir também, custa aí entre 30 e 35 reais, alguma coisa assim. Então vale a pena. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar então sobre a criação dos corpos celestes. Na nossa introdução, nós destacamos aqui que existem fatos simples que muitas vezes parecem complicados. Como também existem fatos complicados que à primeira vista parecem simples, mas não são. O estudo da criação dos corpos celestes envolve esses dois aspectos, simplicidade e complexidade.
O estudo da criação envolve, primeiramente, fazermos algumas considerações relacionadas à nomenclatura. No estudo de hoje, nós queremos fazer essas considerações sobre a nomenclatura dos corpos celestes, para entendermos corretamente o que foi criado no quarto dia, quando Gênesis 1 e Gênesis 2 nos narram que Deus criou os corpos celestes, os astros, os luminares, assim também mencionados pelo autor bíblico. Vamos, portanto, descrever e definir uma lista básica de corpos celestes, utilizando essas duas terminologias, uma terminologia técnica e uma terminologia coloquial. E isso é muito importante, porque no contexto bíblico, muitas vezes, a gente deixa passar referências muito técnicas pela linguagem simbólica na qual elas se encontram discriminadas. Por exemplo, os gregos chamavam as estrelas de aster. E daí vem a expressão depois, axiologicamente, vai sendo moldada no tronco linguístico para a língua portuguesa ou latina, para astro. Vem do grego aster, estrela. Já os planetas eram chamados de planet aster, ou astros de característica planetária, ou estrelas errantes, porque não eram fixas nos céus como as estrelas verdadeiras. E olha só, tanto a palavra planeta como também estrela são usadas aí em outra expressão, comprando esse vocábulo grego em Judas, no verso número 13, carta de Judas, verso número 13, quando diz assim: são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, planetas aster, falando sobre planetas errantes, astros errantes, ou que não guardam uma localização fixa, para as quais estão reservadas as mais densas trevas, termina aí dizendo Judas, falando sobre os orgulhosos, mencionando exemplos bíblicos disto. Mas existe outra palavra que teve sua origem na língua grega, também para falar sobre astro. E veja só que interessante, é desastre. Essa palavra também surge da versão portuguesa da palavra grega. Uma coisa má ou ruim, uma coisa terrível que há de acontecer. E por quê? Porque essa palavra era usada pelos gregos antigos no sentido de destruição ou catástrofe, vindo de astros que caíam na terra e geravam abalos, né? Ou então explosões, meteoros. Desastre vem daí também. A língua portuguesa possui uma série de palavras usadas pelos mais antigos que possuem significado astronômico, como essas que eu acabei de citar para vocês, como estrela cadente, né? Muito ligada aí com questões de desejos, misticismo. Mas, meus irmãos, existe uma terminologia técnica apropriada para descrever os corpos celestes. Como nós devemos tratar, então, quando abordamos temas que estão relacionados com astronomia, ou astrofísica, cosmologia? Nós queremos, então, portanto, ver que existem ainda outros termos que não são considerados aqui no nosso meio popular. Diante dessa informação, podemos estudar o que foi de fato criado por Deus. O que Deus criou no quarto dia, quando ele fala de luminares, de corpos celestes? Nós podemos falar aqui de estrelas, nós podemos falar de galáxias, nós podemos falar de planetas, nós podemos falar de asteroides, nós podemos falar de meteoroides, nós podemos falar de cometas, nós podemos falar também de luas. Todos elementos, queridos, que podem enquadrar-se tranquilamente nessa terminologia de astros. As estrelas, por exemplo, são corpos celestes massivos que produzem sua própria luz. Já as galáxias são sistemas celestes contendo algumas dezenas de milhões de estrelas, até centenas de trilhões. Por exemplo, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, é uma galáxia na qual o Sol
é apenas uma das outras 200 a 400 bilhões de estrelas. Uma bem maior do que estas, com certeza, que é o Sol. No passado, por exemplo, tinha muita pouca resolução, qualidade de imagem dos telescópios, mas hoje o avanço da tecnologia da imagem nos permite deslumbrar a imensidão da nossa própria galáxia, que antes podia ser até confundida com nebulosas, mas que na verdade hoje são enxergadas na sua plenitude, na sua riqueza, como Deus a criou. Também podemos falar de corpos celestes como planetas, que são corpos celestes que orbitam uma estrela, como é o caso do nosso planeta, o planeta Terra, que orbita o Sol. Nós podemos falar também, queridos, de asteroides, que são pequenos corpos celestes orbitando o Sol, alguns deles também chamados de planetas anões, como por exemplo, nós encontramos luas que estão orbitando também em torno do Sol e dos seus respectivos planetas, pela questão do seu próprio fluxo gravitacional, como as Centauros, que são as luas de Júpiter e Netuno, ou os asteroides troianos de Netuno, objetos transnetunianos também que orbitam Plutão, e muitos outros, como os próprios detritos que orbitam o planeta Saturno, formando os anéis. É muito interessante e a gente fica maravilhado, meus irmãos, como que Deus é perfeito. Com um telescópio já hoje, que pode ser obtido aí no mercado livre da vida, você consegue ver Saturno, dependendo do tempo, do alinhamento e também do grau que você configurar o seu telescópio. E é uma coisa maravilhosa. Quando você vê aquilo, você fica assim, impressionado. Porque a gente pensa até que é um desenho que colocaram. O que está colocando aqui na frente do telescópio? Você vê ele exatamente como você o conhece, redondinho ali, girando. É impressionante. Você tem, por exemplo, os meteoros, cometas, luas e muitas outras coisas. Mas a gente quer refletir, então, queridos, sobre o que foi criado no primeiro dia. Para começar, o que foi criado no primeiro dia? Nós vimos nas lições anteriores que a radiação eletromagnética foi criada no primeiro dia, quando Deus disse, haja luz. Ali ele não está criando ainda os astros e as estrelas. Ué, pastor, mas a luz não provém das estrelas, como a nossa estrela maior da Via Láctea, o Sol? Não. E aí é muito importante você entender isso para defender a sua fé corretamente. Porque muita gente vai dizer que a Bíblia está errada, porque como Deus poderia ter dito haja luz em Gênesis 1, 2, se ainda não tinha sido criado o Sol, ele só foi criado no quarto dia. Ué, e aí, que luz é essa? Chama-se radiação eletromagnética. Você pode consultar nossas lições anteriores e lembrar do que a gente apresentou. Então, olha só, a radiação eletromagnética foi criada no primeiro dia. E nada mais é do que uma forma de energia que possui um comportamento igual de uma onda que se propaga na superfície do mar. Um comportamento senoide, ou senoidal, ou variável, sendo classificado de acordo com a sua frequência ou seu comprimento de onda. Vimos também nas lições anteriores que a luz visível ela é apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético, da qual fazem parte a luz infravermelha, a luz ultravioleta, os raios X, a radiação gama, as ondas de rádio, as micro-ondas, todas são formas de energia radiante, ou seja, energia eletromagnética ou radiação eletromagnética. Portanto, essa energia radiante é o tipo de energia que se propaga na forma de onda eletromagnética. E a atmosfera da Terra, veja só, não por acaso, é um coletor natural de energia radiante do Sol. Portanto, no primeiro dia da criação, o Senhor Deus trouxe à existência toda a energia manifesta em forma de radiação eletromagnética existente no universo. Mas, meus irmãos, considerando então
que a luz mencionada aqui em Gênesis 1, como tendo sido criada no primeiro dia, na realidade é radiação, energia, da qual provém essa luz e não necessariamente dos astros. Como explicar então essa luz que existe antes das estrelas? Se a luz existia antes das estrelas, por que hoje nós temos o universo organizado, a nossa galáxia, com planetas orbitando uma estrela que fornece luz, calor e também radiação? Muitas pessoas pensam, erroneamente, que a luz visível só pode existir se houver um corpo celeste, como o Sol, por exemplo, que só foi criado no quarto dia, como uma estrela. E isso não é verdade. A luz visível existe no espaço sideral, independentemente de uma estrela. Nós encontramos vários exemplos nas muitas regiões do espaço onde existe luminosidade produzida por nuvens de gases superaquecidas. Guarde essa informação, porque alguém vai querer dizer para você, não, a Bíblia está errada, porque como podia ter luz no primeiro dia se o Sol só foi criado no quarto e os corpos celestes? Quando isso não anula, uma coisa não anula a outra. Cientificamente. Eu não estou falando teologicamente. Perceba. Nós encontramos muitos exemplos. Nuvens de gases emitem luz, mas não são estrelas e não são corpos celestes. Essas nuvens de gases emitem luz. Portanto, a existência de luz é independente da existência dos corpos celestes. Não oferece nenhum problema científico para um relato bíblico da criação, com a luz tendo sido criada no primeiro dia e o Sol só no quarto. Muito pelo contrário. Todas essas teorias que trabalham com a origem do universo afirmam que antes da existência dos corpos celestes, das estrelas, das galáxias, teria existido energia. E isso quem está falando não é nem a Bíblia. Principalmente energia em forma de radiação eletromagnética. Então, mesmo a teoria do Big Bang faz esse tipo de afirmação. Mas, então, pastor, quer dizer então que a Bíblia ela está referendando o Big Bang? É isso que você está me dizendo? Não. Afirmar que a teoria do Big Bang se harmoniza com o relato bíblico não é verdade. Porque os que assim procedem geralmente não aceitam que os dias da criação tenham sido dias literais, mas sim longos períodos de tempo. E nós já tratamos desse aspecto aqui para te mostrar, por A mais B, pela lógica, e não só pela fé, que foram dias literais. Isso é extremamente possível para um Deus que tudo pode e que não tem impossíveis diante das suas mãos. Porque a teoria do Big Bang não é compatível com o relato bíblico. Segundo a teoria do Big Bang, a Terra teria vindo à existência depois do Sol e não antes. Mas o relato bíblico dá conta que a Terra foi criada e depois os luminares, depois os astros, depois os corpos celestes. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o que foi criado então no quarto dia? Já que eu já sei que no primeiro dia foi criada a energia por forma de radiação eletromagnética, que isso não anula o fato de um corpo celeste produzir luz, mas não é o único produtor de luz ou emissor de luz. Nuvens gasosas também produzem energia, que produz, por sua vez, luz, como nós vimos no ponto anterior. Então, no quarto dia, o que foi criado? Quando ele fala de luminares, quando ele fala de corpos celestes. Podemos agora considerar mais especificamente o que foi criado no quarto dia. O relato bíblico, meus irmãos, nesse aspecto é muito claro. Podemos afirmar sem qualquer sombra de dúvida que a maioria dos corpos celestes conhecidos e estudados pela ciência atual, como os planetas, as luas, as estrelas, as galáxias, foram trazidas à existência no quarto dia. Algo muito interessante sobre isso é que o relato bíblico nos informa que todos esses corpos celestes foram trazidos à existência completos, complexos e perfeitamente funcionais. Eles não passaram por estágios evolutivos. Por exemplo, estrelas foram criadas estrelas. Elas não foram criadas outra coisa e evoluíram para estrelas. Completamente, perfeitamente funcionais, desde o princípio. Podemos examinar a afirmação bíblica de duas maneiras diferentes.
E eu queria chamar a sua atenção para a gente finalizar o nosso estudo de hoje pensando sobre isso. Olha só, a complexidade e a completude desde o estágio inicial das coisas que foram criadas, incluindo os corpos celestes, pode ser atestado de duas formas científicas. Primeiro, a distância entre os corpos celestes. Por exemplo, vou explicar para você. A ciência conhece uma maneira de testar a veracidade dessa proposta. E esse raciocínio envolve a distância entre a Terra e os astros. A luz proveniente desses corpos celestes, o tempo que ela leva para chegar até a Terra. Então, vamos usar a própria proposta evolucionista para ilustrar isso para você. Olha só. Segundo a cosmologia evolucionista, as estrelas e as galáxias teriam evoluído ao longo de milhões e milhões de anos. Portanto, se nós pudéssemos olhar no início do universo, você não ia ver estrelas ou galáxias. Se você apontasse o binóculo, o mais avançado telescópio que você tivesse à disposição, e apontasse para um ponto escuro para capturar o início do universo, você não ia ver nada. Porque esses corpos celestes estariam nos estágios iniciais de desenvolvimento, segundo o evolucionismo. Então, eles não deveriam existir no início de tudo, já prontos, complexos, cheios de propriedade. Não poderia ser assim. Isso anularia a proposta evolucionista. Esse tipo de observação, entretanto, é possível através dos telescópios extremamente possantes, como os telescópios Keck, Grand Telescope Canarias, o Large Binocular Telescope e o Hubble, mais conhecido e mais popular. A explicação é a seguinte: a luz desses corpos celestes teria que percorrer toda a distância entre cada um deles até chegar na Terra. Por isso fala-se de anos-luz, não é? É a distância calculada da luz que um astro emite para chegar até a Terra e ser visível. O que nós enxergamos quando você aponta um telescópio para a imensidão do espaço é a luz que aquele astro está emitindo. A luz que aquele astro emite só está sendo visível e só poderá ser percebida depois de um tempo. Então, segundo a proposta evolucionista, você pode calcular a distância entre os corpos celestes através dessa fórmula. Mas, à medida em que existem galáxias que estão, segundo astrônomos, a milhões de anos-luz da Terra, também existem outras que estariam a bilhões de anos-luz da Terra. A luz que teria saído de uma galáxia próxima, localizada a milhões de anos-luz, teoricamente teria demorado milhões de anos para chegar até aqui. Guarda isso. Então, o tempo que ela está levando para chegar até aqui não me permite analisá-la ou contemplá-la contemporaneamente. Teoricamente, ela levou milhões de anos para chegar até aqui. Como se a imagem dessa galáxia chegando aqui fosse uma fotografia de como ela era milhões de anos atrás. Está compreendendo comigo? É como, segundo o evolucionismo, você estivesse contemplando uma coisa que pode nem estar mais lá. Porque você está vendo o que a luz emitiu muitos e muitos milhões de anos no passado. Assim, as galáxias mais distantes, localizadas a bilhões de anos-luz, deveriam ter, quando fossem contempladas num telescópio, por exemplo, uma aparência jovem. Pois a luz teria uma distância muito grande para percorrer. Só o tempo que levou da luz dela para chegar até aqui, ela já está envelhecendo. Quando a gente for ver de novo, já não vai ter mais a mesma compreensão. Então a luz proveniente dessas galáxias que chegou até aqui, teria saído delas quando elas eram muito jovens, quase no início da sua existência. Mas as mais próximas deveriam ter aparência madura. Por quê? Porque elas estão mais perto, então elas não vão demorar tanto para nos apresentar a sua verdadeira forma. A luz das galáxias mais próximas deveria ter saído de lá não há bilhões, mas há milhões de anos. Esse é o raciocínio evolucionista. Mas aí, meu irmão,
meu querido irmão da IPA, que está aqui nessa noite, quando a gente compara as imagens obtidas pelos esses telescópios, mesmo que houvesse um espaço de muitos anos na obtenção dessas fotos, fotos da década de 90, fotos de 2025, fotos registradas por esses telescópios, você deveria observar galáxias jovens e maduras. As jovens estariam distantes da Terra, as maduras estariam próximas da Terra. Mas isso não acontece. Não estou falando de teologia, estou falando de ciência. Isso não acontece. Independentemente da distância, uma galáxia longínqua, distantíssima, e uma galáxia bem próxima, elas não apresentam idades diferentes, formas diferentes. Essas descobertas recentes na astronomia moderna têm sido amplamente documentadas através de publicações científicas. Você pode pesquisar isso. Veja só o que nos diz um documento da NASA falando sobre o telescópio Hubble, abre aspas. As galáxias distantes são surpreendentemente semelhantes em muitos aspectos às suas descendentes consideravelmente mais próximas. Mais uma frase, ainda do livro O Futuro da Cosmologia e o Paradoxo das Galáxias, que foi apresentado no Jornal de Astrofísica da descoberta do raio-x luminoso na galáxia Cluster, em março de 2005. Ele disse assim: o paradoxo das galáxias adultas num universo infantil. E aí esse relatório cita uma grande quantidade de galáxias completamente maduras que estão distantes da Terra. Isso não seria possível, segundo o evolucionismo. Porque quando a luz saiu dessas galáxias em nossa direção, elas deveriam ser jovens, mas continuam da mesma forma. Meus irmãos, o que nós vemos é que essas galáxias, localizadas a 13,5 bilhões de anos-luz da Terra, teriam, segundo os evolucionistas, só 200 milhões de anos. Mas o que todas essas descobertas confirmam é que, independentemente da direção e da distância que você aponte o seu telescópio, todas as galáxias possuem uma estrutura madura, completa, complexa, pronta. O que literalmente significa uma estrutura completa, complexa e funcional. E a Bíblia nos informa que todos os corpos celestes foram criados pelo Senhor Deus no quarto dia, com todas estas características. Um universo pronto, que não foi evoluindo, que já foi criado como tinha que ser. E existe, essa é a primeira maneira, a distância. A própria régua de medida do evolucionismo o confronta, provando que a Bíblia está certa. E a segunda forma é o poder incalculável do Senhor Deus. Existe uma segunda maneira de apresentar cientificamente essa proposta bíblica de uma criação completa, complexa e perfeitamente funcional desde o início. E para isso, nós queremos usar as palavras do Dr. George Ellis, que no seu livro Cosmologia e Verificabilidade, no Jornal de Astronomia de 1975, diz o seguinte: um Deus benevolente poderia, com facilidade, organizar a criação do universo, de tal maneira que radiação suficiente pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo, para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo e em expansão. Seria impossível para qualquer cientista na Terra refutar essa visão do universo de forma experimental ou observacional. Tudo que ele poderia fazer é discordar da premissa cosmológica do autor. O que ele está dizendo com a gente? Aqui para a gente, com isso. Em outras palavras, não tem como provar cientificamente que o universo não foi criado. Essa é a premissa. Muitas vezes você vai ser confrontado. Prove que Deus criou o universo. Como é que você vai provar? Devolva a mesma pergunta para essa pessoa e diga: então prove que não foi. Você não pode. Porque ele deixou de uma forma tal que nós não temos alcance nem condições de provar a sua não existência, até porque seria impossível.
tudo que se pode fazer, o máximo que o homem pode chegar é dizer: eu não concordo, eu discordo disso, mas não pode refutá-la, nem empiricamente, nem experimentalmente. Não pode. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos crer que a Bíblia ela não nos conta uma versão, uma teoria, ela nos apresenta a verdade. Segundo Adalto Lourenço, as estrelas foram criadas diretamente por Deus no quarto dia, conforme Gênesis 1:16, em um universo jovem e funcional desde o início. Ele afirma que a formação estrelar natural enfrenta barreiras físicas, como a dispersão por gás, por pressão térmica, tornando inviável o surgimento espontâneo de estrelas sem intervenção externa, leia-se, sem a criação. Elas não poderiam ter surgido sozinhas. A complexidade e a ordem do cosmos indica um design inteligente. Não acaso ou aleatoriedades. As estrelas, além de iluminarem, cumprem um propósito divino ao marcarem tempos e estações, como está lá no verso 14 de Gênesis 1, evidenciando um universo planejado e em plena harmonia com a revelação bíblica. É o que nos disse James Jeans, um físico e astrônomo britânico que viveu entre 1877 e 1946. Veja só o que ele nos fala. Quanto mais o universo parece compreensível, mais ele também parece ter sido projetado. Quanto mais a gente descobre, mais nós somos confrontados com a nossa própria pequenez e ignorância. E precisamos nos render a esse Deus que, como lemos lá em Isaías capítulo 40, chama os exércitos das estrelas e todas lhe atendem à voz, não faltando uma sequer, por ser ele grande em força e poder. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos continuar o nosso estudo. Na semana que vem, nós vamos falar sobre as estrelas que Adão viu. Quais foram as estrelas que Adão vislumbrou lá no Éden, quando foi ele criado no sexto dia? Vamos ficar de pé, queridos. Você que nos acompanha no YouTube, venha participar conosco aqui na IPA. Será de grande alegria acolhê-lo na doce e maravilhosa paz do Senhor. Vamos orar com o nosso irmão Murilo Paiva, que vai